tudo bem com vocês? Bom, tô de volta, dei uma sumida por aqui, mas voltei e vou trazer pra vocês agora não só dicas de viagens, dicas de inglês também. Eu tive uma ideia de fazer umas dicas de inglês no meu Instagram e a galera gostou bastante, então eu vou fazer uns vídeos maiores aqui pelo YouTube e deixar aqui no meu canal. Então, para quem tem interesse também em inglês, fiquem à vontade para assistir. E quem ainda não se inscreveu no meu canal, galera, por favor, me ajudem. Se inscrevam aqui no canal e fiquem de olho nas minhas dicas e nas que futuramente eu vou colocar. Espero que vocês gostem delas. Muito obrigada para quem já seguiu também. Bom, o Au Pair, ele foi criado para quem tem interesse acima dos 18 anos até os 26, de principalmente mulheres, mas também a possibilidade de homens fazerem o Au Pair, de irem para outro país, então não tem só nos Estados Unidos, também tem na Europa, e você escolhe a família que você quer ficar, então é todo um processo feito antes disso. E com os requisitos corretos, que é você ter experiência, tantas horas de experiência com criança, que eu vou começar a falar a partir de agora, você pode trabalhar e estudar nos Estados Unidos e tem ainda um tempinho para você viajar, conhecer as partes dos Estados Unidos que você tem vontade, as regiões próximas aonde você vai trabalhar. Então é uma ótima opção para quem não tem muita grana e tem vontade de ficar um tempo fora do país. Para fazer o intercâmbio de au pair, você precisa ter entre 18 e 26 anos. Não precisa ser necessariamente mulher, porque há homens que fazem au pair. Inclusive, tem alguns aqui no YouTube que você pode procurar, caso você seja homem e você queira fazer. Você tem que ter experiência com crianças, 300 horas com experiência mesmo, comprovadas pro application que você vai ter que montar. Você tem que escolher uma agência que vai te representar para você ir, então existem várias que você pode, né, pesquisar, só que as mais famosas que eu pesquisei para fazer é o Cultural Care e a Au Pair Care, que são as duas que eu vi. Tem também a STB, que é uma big empresa, que foi a empresa que eu fiz o meu intercâmbio, que também é uma ótima opção. Foram as que eu vi, mas você pode pesquisar. Então você tem que ter uma empresa credenciada com o governo norte-americano, no caso Estados Unidos, que foi a que eu pesquisei. No caso da Europa eu não sei informar qual seria, mas vale a pesquisada para quem quer. E aí você vai começando o processo seletivo, né? Você vai ter que fazer uma entrevista, existem taxas que devem ser pagas, só que a da entrevista é R$ 40 pela Cultural Care, que é onde eu tô vendo de fazer. É R$ 310 o application. Então, depois que você fizer o application online, colocar suas referências, o que você gosta de fazer, tudo sobre você, que daí vai ser a partir desse documento eletrônico que as famílias dos Estados Unidos vão te pesquisar. E se elas gostarem do seu perfil, elas vão entrar no seu perfil online, que é uma espécie de Facebook, assim, meio cibernético o seu perfil. Então vai estar tudo sobre você, fotos suas, nos seus hobbies, com a sua família. Então você tem que colocar tudo isso. E aí eles entram em contato com você via Skype. Então você não é obrigada a ficar com a primeira família que você escolher, que é da mesma. Que acontece isso no high school. No au pair é diferente. E na hora de você escolher a família, você vai conversar com ela, ver os interesses, já vai ficar sabendo se vai ter toque de recolher, que é o curfew deles, que é quando você tem que sair você tem que voltar para casa até um certo horário. São umas coisas assim. Se você vai ter carro para você, como é que vai funcionar, o valor, quando que vai ser pago, que geralmente é semanal, mas você tem que sempre perguntar. E assim, você tem que sanar suas dúvidas para ver se essa família é a correta para você. E se for, daí você já teve o seu match. O match é quando você encontra a família que você quer ficar. Aí, encontrando a família, tendo o match, você vai ter a documentação da família e aí você vai estar pronta para tirar o seu visto. Que vai ser um outro vídeo que eu vou falar nas próximas vezes que eu for fazer. Não sei se vai ser o próximo ou no outro. E aí você já vai saber para onde você vai, já vai começar a pesquisar o que levar, o que não levar, já vai saber provavelmente quando você vai.
Outro requisito que au pair tem que ter é carteira de motorista. Algumas empresas pedem a carteira de motorista temporária, outras pedem a definitiva. Então, você tem que pesquisar para saber. Eu sei que a Cultural Care libera a provisória para você ir. Então, se você não tem carteira ainda e quer ir, dá para fazer. E com a temporária. Outra coisa, não adianta você ter experiência com criança se você não gostar de cuidar, de ficar perto de criança. Porque você vai ter que demonstrar, a criança vai ser uma estranha pra você, você vai ter que conquistar a amizade dessa criança que você vai cuidar por 1 ano. Então, vale você falar no Skype com a criança, ter esse contato, pelo menos via videoconferência, pra ver se vocês vão se dar bem. Porque se não se derem bem, não tem sentido você escolher essa família, não é? Então, existe também a opção de você ficar em casas com crianças menores, que aí você tem que ter uma experiência um pouco maior, você vai ter que ter uma quantidade maior de horas, com crianças abaixo de 2 anos. E quando a gente chega em Nova York, pelo menos na Cultural Care é em Nova York, que nós passaremos por uma série de treinamentos, ficaremos alguns dias em Nova York. Essa experiência com crianças de menos de 2 anos, ela é um pouco distinta. Então, quem cuida de crianças menores, quem vai cuidar, se é au pair de crianças menores, vai ter que fazer um pouquinho mais de experiência. Que também é óbvio, né? Porque são crianças que precisam de uma atenção maior, de um cuidado maior, e tem sentido. Outra coisa que tem que ter, porque você vai fazer uma entrevista com a agência que você escolher. Isso depois ou durante o seu application vai depender de como você vai conseguir encaixe de entrevista, né? Porque, por exemplo, eu moro no interior, então eu tenho que me deslocar para ir numa cidade que tenha a agência para que eu possa ter a entrevista com uma supervisora do local. E aí tem toda uma logística, né? Então você tem que pesquisar, agendar, se programar para fazer essa entrevista. Que é uma entrevista que ela vai perguntar de você, o motivo de você ir, né? Uma entrevista, um bate-papo com a supervisora. E depois você vai fazer uma entrevista em inglês. Você vai ter que mostrar sua aptidão oral. Então você tem que ter, no mínimo, um intermediário a avançado. E também tem pessoas que já se arriscaram aí no básico, mas eu recomendo a irem com o inglês um pouco melhor, justamente para a questão de você estar lidando com uma criança, né? Você vai cuidar, você vai ser babá, você vai ser cuidadora de uma criança, então você tem que ter noção do inglês, sim, por causa, principalmente na emergência, não é? E quanto ao visto que o au pair, a au pair ou o au pair vai ganhar, né, vai ter para fazer esse programa, é o J1, que te possibilita trabalhar só com au pair. Então, outros trabalhos com remuneração você não vai poder fazer, caso você queira complementar a renda, não vai ter como, galera. E então, para quem tem o J1, você pode entrar nos Estados Unidos com 30 dias antes do começo do seu programa, e você pode ficar 30 dias depois, que eles falam que são as férias, que é o período de graça que você pode ficar no país antes de ter que vazar dali. E o intercambista do au pair também vai receber da família, da host family, que ele vai ter que trabalhar com as crianças, um valor que você vai poder ter para estudar em qualquer universidade ou escola de inglês próxima que seja credenciada. Você vai poder fazer 6 créditos. 6 créditos. E esses créditos você pode escolher, inclusive na sua área, se você já está na faculdade, se você trancou a faculdade, ou se você tem alguma faculdade em mente, para ter de complementação, caso você queira fazer outros créditos, daí fica com a sua conta e risco, né, sua grana, você que paga daí. Então você ganha $500 da sua família. Então você tem que sambar para conseguir achar uma faculdade ou uma escola credenciada em que você possa fazer os 6 créditos. Só a partir dos 6 créditos e trabalhando como au pair, você vai ter a sua certificação de au pair, que você vai receber no final do seu programa. Outra coisa que o au pair também pode fazer, ou a au pair pode fazer, é estender o intercâmbio de 1 ano para 3, 6
ou mais um ano. Então você pode ficar até 2 anos trabalhando como au pair, o que é bem legal. Para quem realmente quer ficar fora daqui do país, muita gente quer fazer isso, então muita gente estende. E aí será proporcional esses 6 créditos. Se você ganhou 6 créditos para ficar um ano, se você ficar mais um ano, você vai ganhar 12 créditos. Então, mais $500. Se você estender para um tempo menor, vai ser proporcional ao tempo que você vai estender. Obviamente, você não vai ganhar os 6 créditos se você estender 3 meses, né? E a galera realmente fala que vale a pena estender, porque você já ganha um vínculo com a família. Muita gente também prefere trocar de família, também tem essa opção, para caso você queira conhecer outra localidade dos Estados Unidos. Mas muita gente prefere ficar na mesma família pelo vínculo, né, que você cria com a criança, que dizem que é uma coisa de outro mundo, né, porque você fica um ano com ela, então a despedida deve ser bem complicada. Eu espero que eu não sofra tanto quando for a minha vez. Então, tá aí uma dica legal para vocês pesquisarem na possibilidade de extensão que deve ser feita num período antecedente ao final da primeira leva, do primeiro ano, né, no caso. E também uma dica importante para quem vai querer fazer os créditos não só na língua inglesa, mas em cursos que vocês tenham em mente de fazer futuramente, que para quem ainda não entrou na faculdade, ou para quem já está na faculdade, trancou, ou alguém que já acabou de formar e está querendo ir, para pesquisar, por exemplo, mas eu quero ficar na Califórnia, tá, mas onde você vai ficar? Tem alguma faculdade que tem esse valor dos Continuing Studies, que é o nome Continuing Studies? Aí você pesquisa lá no Google a universidade, vê os preços e dá uma pesquisada nisso antes de ir, porque às vezes você acaba chegando lá e não tem, ou você vai ter que dirigir muito tempo, porque você tem que pensar, inclusive, que você vai ter um curto tempo para estudar por dia, porque você vai trabalhar cedo até um certo horário à tarde. São 8 horas de trabalho, de 7 a 8 horas de trabalho por dia. Então, você tem que, né, ter uma noção se o lugar é perto, se o lugar é longe, se você vai ter carro, se você vai ter que pegar condução pública, transporte público, né? Então, pesquisem muito antes de decidirem, não vão só pelo lugar. Mas eu quero ir pra Califórnia. Tá, beleza, mas você pode pegar um estado do lado da Califórnia e visitar. Ou simplesmente pegar um carro, juntar uma galera da au pair e de au pair, né? Que você vai conhecer muita gente, porque vão ter reuniões periódicas com a sua counselor, com a sua representante daquela região. Então você vai conhecer as meninas que vão estar perto de você, você vai ter um suporte cultural ali, caso tenha outras brasileiras, né? Ou você vai conhecer outras meninas de outros países que estarão lá. E vai ser legal para vocês pegarem um carro e fazer uma road trip, que é uma viagem de carro lá, que a galera lá adora, porque a gasolina lá é bem barata, então vale a pena. E quanto uma au pair ganha nos Estados Unidos? Ela ganha um valor semanal de $195,75 e é um dinheirinho muito suado, então a galera que vai e que curte viajar, guarda bem ele, porque o resto você não vai gastar com comida e estadia, então a família praticamente te banca, então esse valor é seu. Você tem que usar ele com muita sabedoria, porque faz falta no final do mês. Para quem está indo para fazer o intercâmbio de au pair para guardar dinheiro, tem um pouquinho de dificuldade para viajar, mas os voos domésticos são bem em conta, então existem alguns aplicativos que são ótimos para você ficar de olho em passagens baratas e eu espero fazer para vocês um próximo vídeo sobre isso. Então, galera, é uma ótima opção para quem está querendo ir para viajar e para guardar dinheiro. Quem principalmente tem condição de guardar esse dinheiro faz uma diferença grande no final do mês. Então é uma ótima opção para quem não quer ir só para torrar e também quer, né, ter uma grana para ficar um pouco mais do que apenas assim um mês ou 2 semanas. Se você quer conhecer, fazer uns tours legais nos Estados Unidos, você pode fazer isso no final de semana, né, ou conversar com a host family quando eles forem viajar para algum lugar e que você possa usar essa data para você.
Isso tudo você vai discutir com aquela host family que você escolher no processo de seleção. Existem também as possibilidades de acontecer algum imprevisto que você não queira, que daí você pode ter direito a um rematch, desde que a sua explicação, a sua condição seja entendível. Você pode ter direito a escolher outra família e isso tudo vai ser repassado para a supervisora e eles vão anotar a sua reclamação e você não é obrigado a ficar na família se algo estiver te incomodando muito. Você pode, né, claro, reportar isso para a galera, para a agência e eles vão te ajudar a mudar de família. Galera, bom, como eu vou fazer mais vídeos sobre o au pair, sobre o intercâmbio de au pair pra vocês, eu vou deixar esse vídeo mais curtinho para que eu possa ter mais o que falar nos próximos vídeos, para não falar tudo de uma vez nesse. Espero que vocês tenham gostado das dicas e se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários ou podem me procurar nas minhas redes sociais, que eu vou colocar aqui embaixo. Se vocês ainda não me seguiram aqui no YouTube, por favor, se inscrevam no canal, curtam o meu vídeo. Se quiserem me seguir nas redes sociais também, podem me seguir, podem me perguntar sobre questão de viagem, de sugestões, ficarei disponível para vocês quanto a isso. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Fiquem espertos para o próximo que eu vou fazer. Muito obrigada, gente. Esqueci de falar. Eu acabei de fazer o meu site, que ele vai estar no ar logo mais. Vou colocar aqui também o link, que vai ser o dicasdatefa.com, que eu vou colocar também não só dicas de viagem, eu vou colocar dicas de inglês para quem não me conhece ou para quem já me conhece. Eu sou apaixonada pela língua inglesa americana, né? No caso, eu sei mais o inglês americano. E eu vou colocar aqui pra vocês dicas de como falar certas coisas, dicas de expressions, dicas de tudo relacionado ao inglês. E eu espero que vocês gostem também, então vai ficar aqui no meu canal. E espero que vocês tenham gostado, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!